Sabemos que a ética deve sempre conduzir à atuação da administração pública. E essa preocupação está cada vez mais presente nas orientações dos órgãos de controle. E é por isso que o Pesquisa Brasil traz para vocês as considerações do professor Vanderlei Taverna sobre essa importante temática. Qual a relação entre ética, governança e compliance? Isso é uma excelente pergunta, né? Quando nós tratamos de ética, governança e compliance, nós estamos falando de um tema que é muito afim à pós-modernidade, né? Afinal de contas, os elementos éticos que regem a nossa vida, que tem como origem a questão do valor que nós temos enquanto pessoa, tem tudo a ver quando a gente fala de governança. Tem tudo a ver quando a gente pensa em empresas e pensa em gestão de empresas. Então é possível dizer que cada vez mais quem é gestor de uma empresa, independente dela ser pública ou ser privada, vamos dizer assim, pode ser mesmo a sua casa, a minha casa, nós temos que ter uma gestão ética. A integridade, ela entra como um conceito que podemos dizer também é pós-moderno, na medida em que a gente percebe que se os gestores não se adequarem a regras do jogo muito claras, onde eles tenham que prestar contas daquilo que eles fazem, obviamente terão problemas, ou seja, serão punidos. Então é possível dizer que a ética é um valor dentro de uma ideia de governança, de gestão, e que gera para aquele que a descumpre uma punição. Então a gente tem uma trinca de valores aí, né? É possível dizer que, sem compreendermos a noção de disciplina, falta e sanção, a gente não entende esse jogo. Gosto muito de brincar com isso. Então, quando a gente fala em governança, nós estamos falando de um grande jogo de direitos e de deveres, sobretudo pensando nesse jogo como a lei. Então, assim, a lei ela existe para quê? Para dizer o que pode e o que não pode. E aí que entra o compliance, que é a conformidade. Certo, Taverna. E você falou sobre integridade. Quais são os elementos principais de um programa de integridade? Muito bem. Então, os programas de integridade ou programas de compliance, a palavra de origem inglesa é muito bonita, inclusive está na moda, né? Nós podemos dizer que esses requisitos, esses elementos, eles são 5. Bom, primeiro é o senso de justiça. Então não é possível a gente falar de integridade sem compreendermos a justiça, ou o senso da justiça. Quando a gente fala em integridade, a gente tem que falar em responsabilidade em prestação de contas. Então o gestor que nos ouve, o gestor de uma empresa pública ou de uma empresa privada, ele sabe que ele tem que prestar contas. E aí que entra o terceiro elemento, que é a transparência. Ou seja, se nós não tivermos transparência naquilo que nós fazemos, obviamente, como eu disse na resposta anterior, nós seremos punidos. Por isso que o pano de fundo de tudo isso, de senso de justiça, de responsabilidade em prestar contas, de transparência, desse dever todo que existe, é a ética. Então, é possível dizer que a ética que está na moda há pelo menos 2000 anos, desde os gregos antigos, né, ela permeia toda essa discussão. Então, quando a gente fala em compliance, a gente precisa entender o seguinte: quem não se adequar a esses novos conceitos de ser transparente, de cumprir regras, certamente estará para trás dentro da questão da governança como um todo, no Brasil e também no mundo. Certo. E não tem como falar em ética sem falar de código de conduta. Um código de conduta dentro de uma organização deve ser congruente com a sua missão social? E para que responda aos interesses e expectativas de todos esses grupos, ele deve atender a quais requisitos, Taverna? Essa pergunta ela é muito interessante, em razão do seguinte, né? Toda empresa tem uma missão social, que é a sua razão de existir, né? Então pode ser uma pequena empresa, pode ser uma grande empresa, pode ser uma empresa estatal, né? Nós temos a Lei 13.303 do ano passado, de 2016, que obriga as empresas estatais a terem os tais códigos de conduta, os programas de conduta, né? Mais uma vez a gente volta para a ideia do jogo, né? Então assim, qual é a regra do jogo que é jogada? No xadrez, é a regra do xadrez. Qual é a regra do jogo que é jogada no pôquer? A do pôquer. E assim vai. Pode ser o futebol, pode ser o vôlei, etc. Quando a gente fala em código de conduta,
dentro de uma organização é uma regra que é criada. Por quem? Pelos gestores. Qual é o segredo, qual é o pulo do gato disso? Ela tem que ser para todos. Não pode ser só para os colaboradores e não para os gestores. Então ela tem que ir para todo mundo. Segundo, ela tem que ser congruente com essa missão social, né? Ela tem que ser discutida e ela tem que ser clara, porque se eu não sei a regra do jogo, como é que eu vou jogar o jogo, né? E, sobretudo, ela tem que ter como essência padrão ético, valor, porque nós dizemos assim, especialmente no Brasil hoje, com esses escândalos todos que surgem por aí, né? É muito bonito ser ético, fulano foi antiético. É muito fácil dizer isso. Mas quando a gente olha para a nossa regra, vamos pensar assim, nós moramos num condomínio. Então tem lá a convenção do condomínio, onde está tipificada, escrita, tudo aquilo que a gente pode e o que a gente não pode, né? E muitas vezes a gente descumpre isso, né? Então, cinto de segurança, pessoas que bebem ao volante. Muitas vezes não precisa estar escrito isso, mas para nós brasileiros precisa estar tipificado. Então eu acho que a grande questão a ser discutida é o seguinte, é fácil compreender quais são os requisitos que devem estar postos num código de ética. Questões relacionadas à integridade, à justiça, à transparência. Mas as pessoas que cumprem esse código de conduta ou que estão inseridas nesse programa devem vestir a camisa disso. Isso é o segredo para a coisa acontecer. Tá certo, Taverna. Obrigada pela sua participação aqui no Pesquisa Brasil. O conhecimento e a conscientização dos servidores públicos sobre os valores éticos e do código de integridade da instituição é essencial para assegurar a atuação pública conforme esses parâmetros. Por isso, a busca constante por conhecimento e por informações seguras é a melhor forma de alcançar esse objetivo. E o Pesquisa Brasil está aqui para isso. O nosso propósito é sempre orientar em busca de melhores resultados. Conte sempre com a gente!